Boa noite a todos, na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus por esse momento tão especial, irmãos. Como é bom estarmos na presença do Senhor junto aos irmãos e ainda mais dedicando a Ele um tempo como o de hoje para cearmos juntos. E meu coração, ele nesse momento está cheio da graça de Deus, do amor de Deus, de uma forma especial. Não há como descrever isso. Eu espero que você também esteja com o seu coração dessa forma. Se não estiver, que você anseie por isso, deseje, fala: Senhor, fala comigo nessa noite, fala o meu coração, Jesus. Oh, Espírito de Deus, venha, Senhor, transbordar, ó Deus, em cada vida aqui nessa noite, Senhor. Venha, ó Deus, eu te peço, falar de uma forma especial e poderosa, Senhor, profunda os nossos corações. Não nos deixe, Senhor, nos mantermos em um nível superficial. Não nos deixe, Senhor, estarmos, Senhor, de alguma forma desapercebidos da Tua presença e da Tua vontade para nós hoje, Deus. Em nome de Jesus, que nós possamos reconhecer o Senhor aqui, se movendo em nosso meio, e que possa, Senhor, ter liberdade em nossas vidas, Senhor. Possa ter liberdade para dar luz, entendimento e revelação a cada um de nós hoje, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos. Amém. Amém. Abra comigo, irmãos, a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 26, e deixe aberto. Parece óbvio e redundante dizer, mas nós cremos que o Senhor Jesus, Ele se faz presente aqui em nosso meio e preparou uma mesa para cada um de nós. Ele, além de preparar essa mesa, Ele deseja que você esteja fazendo parte dela, que você ouça a voz do Senhor e não perca tempo. Que você possa entender essa verdade na sua vida, que essa mesa é preparada para muitas pessoas, independente da quantidade de pessoas, mas você tem um lugar especial aqui com o Senhor. E eu gostaria de falar sobre isso hoje. Para falar sobre isso, nós vamos ler esse capítulo de Mateus 26, um capítulo extenso, mas um capítulo que também descreve com uma riqueza de detalhes os momentos anteriores à ceia e também durante e os momentos posteriores. E dessa leitura do capítulo 26 de Mateus, nós podemos fazer um apanhado importante sobre quem participava com Jesus naquele momento e como nós podemos analisar à luz desse momento as nossas vidas hoje. Eu creio que tem algo especial para o Senhor falar a cada um de nós sobre a forma como nós tratamos a ceia, esse momento da ceia. Existiram muitos homens talentosos que pintaram quadros, fizeram imagens, tentando retratar a importância daquele momento e principalmente tentando retratar uma visão, uma imagem daqueles participantes com Jesus. Mas a palavra de Deus, ela é a nossa verdadeira fonte de informação para sabermos claramente esses detalhes e principalmente para que nós venhamos ter uma profunda e verdadeira revelação. Não podemos nos pautar apenas na revelação ou na imaginação de homens que muitas vezes maliciosamente fazem alterações, ou depravações a respeito, principalmente de um assunto tão importante que é a ceia do Senhor. Então, se você olhar para os quadros e para as ideias que existem hoje, há tantas coisas.
a dizeres terríveis, irmãos, a blasfêmias e abominações que adulteram a realidade espiritual daquele momento. E à luz da palavra de Deus nós podemos ver isso. E eu gostaria de enfatizar o motivo de ler essa passagem aqui no livro de Mateus, não desprezando ou desvalorizando a importância e a veracidade do que está escrito nos demais evangelhos, como o de João, né, e também Mateus, Marcos e Lucas, e até mesmo o que o apóstolo Paulo descreve. Né, ele também teve uma descrição de detalhes sobre o momento da ceia que foi passado a ele, não estava lá presente naquela ceia. Né? Também Lucas e Marcos não estavam, apenas Mateus e João. Mas Mateus ele descreve esses detalhes abordando quem são os participantes. Será que eram todos os discípulos de Jesus? Vamos ler aqui então Mateus 26, a partir do versículo 1. Tendo Jesus acabado com todos esses ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciões do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa obra para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comer a Páscoa? E lhes respondeu: ide à cidade, ter com certo homem, e dize-lhe: o mestre manda dizer: o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Então, aqui nós temos nessa primeira parte do capítulo 26, o momento pré-ceia, né? O que foram os acontecimentos importantes a destacarmos que se deram de 2 dias anteriores à ceia, aonde Jesus foi ungido em Betânia. Quero que você lembre disso. Ao ser ungido por uma mulher com óleo precioso, valioso, um de seus discípulos se levanta para dizer que aquilo era um desperdício. Né? Memorize isso, nós vamos entrar nessa informação mais tarde. A seguir, nós temos então Jesus falando aos seus discípulos que aquele momento era muito esperado por ele, e ele então tinha já os seus preparativos. Né? Os discípulos queriam ajudar o Senhor a preparar aquele momento, mas a verdade é que o Senhor, já muito antes dos seus discípulos, havia preparado aquele momento para eles. A impressão que dá, irmãos, é que nós preparamos a mesa do Senhor, não é verdade? A intenção que dá é que nós compramos o suco, nós compramos o pão, os irmãos arrumam ali aos fundos, não é mesmo? Mas isso
Não é essa a realidade experimentada aqui. É o Senhor quem prepara para nós. É o Senhor que nos espera aqui. É o Senhor que providencia todas as coisas. Por mais que homens e mulheres são usados para contribuir, para auxiliar, para ir e fazer o que Ele quer, mas Ele é o responsável por esse momento, não somos nós. E então, dado aquele momento, no versículo 20, nós continuamos aqui. Chegada a tarde, pôs ele à mesa com os 12 discípulos. E quando comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete a mão comigo ao prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoando, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos, desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até em que o hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus está dizendo: olha, eu estou celebrando essa Páscoa com vocês. De uma forma especial, eu quero apresentar a vocês uma aliança. Eu quero propor a vocês uma aliança. Essa aliança será selada com o meu próprio corpo, com o meu próprio sangue. Eu já celebrei Páscoa em outros momentos. Jesus, como um judeu, por tradição, celebrava a Páscoa anualmente, mas ele está dizendo: essa aqui será a minha última. É a última vez que eu estou bebendo deste cálice. Mas saibam que logo em breve nós celebraremos juntos, lá com meu Pai. Todos vocês estarão comigo celebrando as bodas, celebrando uma ceia, uma mesa especialmente preparada para a consumação dessa aliança. Hoje a aliança que eu proponho a cada um de vocês é uma aliança de noivado, é uma aliança em que somos desposados do Senhor. Mas as bodas do Cordeiro é a consumação eterna da aliança. É a união plena, completa, que será celebrada. É a celebração das bodas e ao mesmo tempo dessa ceia, dessa mesa com Ele. E interessante que o Senhor, Ele participou desse momento e na sequência eles adoraram, cantaram um hino, não sabemos qual, Podia saber qual foi o hino que Jesus cantou na ceia, A gente cantava ele aqui hoje também, Mas o fato é que os momentos seguintes, os eventos que acontecem aqui nessa sequência, eles também são extremamente importantes, irmãos, para nós pintarmos esse quadro, para nós podermos hoje entender claramente o que fazia parte, o que estava, não apenas quem estava presente naquela cerimônia com o Senhor, mas o que se passava no coração de cada um deles. E assim compreendermos bem a nossa condição hoje diante do Senhor. Então vamos continuar aqui, versículo 31. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro, importante aqui essas palavras, irmãos:
Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, João e Tiago, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma é profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Voltando para os discípulos, achou dormindo e disse a Pedro: então nem 1 hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Voltando-se, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando novamente, foi orar por uma 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos e vamos, eis que o traidor se aproxima. Interessante que esse era um momento muito importante, muito especial. E os discípulos não conseguiam enxergar essas coisas. Eles não conseguiam manter a sua atenção ao que estava acontecendo. Hoje, para nós que conhecemos a história, conhecemos o registro aqui, se vivêssemos aquele momento, estaríamos assim, talvez mais angustiados que Jesus. Atentos ali a cada momento. Nossa, agora a hora que isso está acontecendo. Quando nós assistimos a um filme, né, um filme que narra esses momentos, nós ficamos já sabendo os próximos passos e mantemos uma atenção, né? Mas quando nós estamos diante dessa realidade, desatentos, sem perceber, nos dá até sono. Eu entendo que os irmãos às vezes hoje estão cansados do dia, coisas podem ter acontecido, não é mesmo? Mas é uma coisa maligna, irmãos, que opera em nós, que nós devemos realmente lutar contra. Não podemos de nenhuma maneira perder a importância e a nossa atenção a essa realidade. Isso pode fazer muita diferença para as nossas vidas. Se desvalorizamos, se menosprezamos essa realidade, então ela perde seu efeito sobre nós. É o que Paulo diz: haviam muitos em Corinto, enfermos, doentes e até mortos fisicamente, porque não compreendiam a realidade do que a ceia representa, do que a mesa do Senhor representa, da obra que Cristo fez por nós. Porque se compreendermos, se valorizarmos, se estivermos atentos, verdadeiramente importarmos com isso, vai trazer efeitos maravilhosos, consequências, bênçãos, realidade para as nossas vidas, para a nossa vida espiritual. Então esse sono, esse despertar não é apenas fisicamente, adormecer, né, fechar os olhos aí, cochilar, mas é no sentido literal. É o quanto nós passamos desapercebidos, seguimos a nossa vida, né? É mais um culto, é mais uma reunião, é mais um momento apenas, né? Vou estar lá, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não nos apercebemos da realidade espiritual que está aqui hoje, que está constantemente nas nossas vidas, principalmente quando assim nos reunimos para celebrar o Senhor. Versículo 47, nós já estamos finalizando aqui a leitura. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12,
e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor que lhes tinha dado este sinal, aquele a quem eu beijar, esse prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisso, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriria a Escritura, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus a multidões: saístes com espadas e porretes para prender-me, como um salteador. Todos os dias no templo eu me assentei convosco, ensinando, e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando, fugiram. Irmão, grave essas passagens. Aqui nós temos uma outra parte importante dessa pintura. Este discípulo que escacou a espada, se lermos nos demais evangelhos, vemos que foi Pedro. Pedro que fez isso. Assim como ele tinha dito que faria, ele fez. Ele estava disposto a ser preso e morrer pelo Senhor. E ele o fez. Mas não era assim que as coisas deveriam acontecer. E o Senhor o adverte. Não é assim, Pedro. Tem coisas que precisam acontecer como foi escrito, como foi determinado pelo Pai. E então ele cura aquele homem de forma que Pedro distrai ali para que ele também não seja preso, Mas Jesus ele fala: olha, necessitava que vocês viessem aqui para me prender, não estava eu junto a vocês, havia necessidade de que alguém me identificasse nessa noite, Judas, na verdade, ele foi mais para mostrar o lugar onde Jesus estava, mas saber quem Jesus era, para aqueles homens ali, com certeza não seria difícil, eles já o conheciam, já o haviam visto. E Jesus ele observa isso, ele fala: olha, vocês não haviam necessidade de fazer isso, mas como foi profetizado, dessa forma foi feito. E no versículo 57, e os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte, e não acharam, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal compareceram 2 testemunhas afirmando: esse disse: posso destruir o santuário de Deus, reedificá-lo em 3 dias. Levantando-se um sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se és tu o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem és que te bateu? Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu? Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse: ali estavam: ele também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez.
com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Então, após fazermos essa leitura, gostaria de fazer algumas perguntas e nós vamos, com base na leitura que fizemos, responder essas perguntas. Hein? Quem estava com Jesus naquela mesa? Seus discípulos, né? Mas eram todos os discípulos de Jesus? Não, né? Eram os 12, né? Está escrito, não é mesmo? Onde nós lemos no capítulo 26, no verso 20: chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Quem eram esses 12? Acho que você sabe quem são os Vingadores, você sabe quem são os personagens de vários desenhos, filmes. Eu posso perguntar, mas o nome dos 12 agora, se eu perguntar, valendo uma grana, tá difícil responder. Pedro, Tiago e João, é certo, né? Tá fácil. Os 2 filhos de Zebedeu. Mas deixa eu facilitar para nós aqui. Marcos capítulo 3, do 16 ao 19, nos apresenta quem são eles: Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, um outro Tiago, Tadeu, Simão, o Zelote e finalmente Judas Iscariotes. Esses são os 12 discípulos. Como eu perguntei, Jesus tinha mais discípulos além desses 12? Tinha. Teve um momento que ele enviou 70, de 2 a 2. E durante muitos momentos, tanto homens como mulheres seguiam a Jesus. Eram discípulos dele, como Lázaro e as suas irmãs. Então, podemos dizer que Jesus colocou esses 12 em uma posição de superioridade aos demais ao convidar esses e excluir a outros dessa mesa? Por que foram esses 12 tão assim privilegiados? Para responder isso, irmãos, eu primeiramente diria que pode ser por uma questão de logística, né? Porque o Senhor preparou aquele lugar, mas não havia ali um ginásio, um estádio para caber todos eles, né? Apesar que o Senhor, uma vez, 2 vezes, multiplicou pães e peixes para alimentar a grande multidão, né? Mais de 5.000, né? E na outra, mais de 7.000. Mas o fato é que aquele momento o Senhor queria dar instruções específicas a esses homens. Queria ensinar a eles coisas que seriam muito úteis na sequência. Então o Senhor preparou de uma forma especial para aqueles 12. Esses 12 haviam já sido separados. E dentre os 12, sabemos que haviam alguns deles que eram mais próximos de Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa a você hoje, que venha trazer mais verdade e revelação ao seu coração. O Senhor deseja cada um de nós participando da mesa com Ele. Ele não nos exclui nem nos ignora. Isso é uma mentira do diabo, que é contada muitas vezes e as pessoas acreditam. Acreditam que o Senhor não as ama, não as quer, não as valoriza. E, irmãos, isso acontece no nosso dia a dia hoje, não é verdade? Como é difícil você preparar uma reunião, uma festa, alguma coisa, e aí você convida algumas pessoas, outras não são convidadas, coisas acontecem, é muito ruim isso. É uma sensação horrível.
de você não ter liberdade para organizar, às vezes, um momento sem que haja constrangimento ou feridas e coisas mais assim. Agora você imagina para a ceia do Senhor, depois você sabendo que aquele momento aconteceu e você poderia estar lá naquele último momento com Jesus. Mas devemos entender que havia um propósito para o Senhor celebrar esse momento tão especial com aqueles 12. Havia instruções a serem dadas, e apesar dessa numeração, 12, os espaços não são limitados. O seu lugar, ele é especial diante do Senhor. Não se deixe enganar. Não há porque hoje são tantos cristãos, tantas igrejas, tantas denominações. Essa mesma ceia celebrada no primeiro domingo do mês é celebrada em tantas outras denominações, Como o Senhor está presente aqui, está presente lá na outra, e nessa outra e naquela. Como que Ele faz para visitar todas elas, Só pelo Espírito dEle, que Ele nos enviou. É a única forma de nós compreendermos essa realidade e a significância, a importância que Ele dá para estarmos aqui hoje diante dEle, para participarmos aqui com Ele. É um momento especial, é especialmente preparado, e você não é esquecido, você não é deixado de fora. Ele quer, Ele deseja, Ele se alegra de você ter feito um esforço, um empenho para estar aqui hoje, para participar desse momento. Não deixe o diabo ignorar e dizer, não, eu não preciso disso, não é importante. Sabe, se ele tivesse mandado esse convite a você, seja pelo WhatsApp, e-mail ou pessoalmente por um cartão, com certeza você valorizaria e participaria desse momento tão especial. E infelizmente, irmãos, muitas pessoas, elas acham que não são merecedoras por causa de seus pecados e falhas. Eu não mereço participar da ceia porque eu estou ainda tendo algum tipo de problema, algum tipo de pecado que eu não consigo resolver, ainda estou em falha, não sou santo o suficiente para participar, para aceitar esse convite. Eu volto a dizer, isso não é verdade. Se você for esperar ser santo o suficiente, então você nunca vai provar essa realidade na sua vida. Será que aqueles homens eram santos o suficientes para que o Senhor os chamasse ali? Para que o Senhor tivesse escolhido a eles? Será que o Senhor os escolheu por sua santidade? Não é verdade. Um deles era traidor do Senhor e estava lá. Um deles se dispôs a deixar que o inimigo o usasse de forma tão terrível, irmãos. Eu acho que o que mais doeu em Jesus não foi a chegada de Judas com aqueles homens, foi o sinal. Um outro evangelho, em outra passagem, nós vemos o Senhor questionando isso. É com um beijo, Judas, que você me trai? Isso com certeza deve ser, ao meu ver pelo menos, um dos pontos que mais doeu no coração do Senhor. Nós não podemos deixar que o inimigo coloque essa mentira em nosso coração, irmãos, achando que não somos merecedores. Infelizmente há muitas pessoas que deixam a mesa do Senhor, vêm até ela, aceitam o convite, mas não permanecem assentados à mesa dele, exatamente por essa mentira no seu coração. Eu não consigo me manter santo, eu não consigo deixar de falhar com Ele, eu não consigo
provar que o amo o suficiente para permanecer na mesa com Ele. E abandonam este lugar, infelizmente. Isso é terrível. Isso é uma mentira terrível. Quanto mais, irmãos, nós falhamos, quanto mais nós reconhecemos o nosso pecado, a nossa incapacidade, é aí que nós mais necessitamos viver a verdade proposta aqui, receber o amor do Senhor nos nossos corações, receber essa realidade viva em nós. É aí que nós mais necessitamos. E se pararmos para analisar a condição de cada um daqueles homens, e eu perguntar a vocês, quantos traidores haviam naquela mesa com Jesus? O que vocês vão me responder? Quantos traidores havia naquela mesa? Quando eu falo traidores, é mais de um, né? Talvez você pense, é Judas, ele foi o traidor. Mas será que só Judas traiu Jesus? Ou será que Pedro também traiu Jesus? De uma forma geral, todos traíram Jesus, os 12. Os 12 traíram. Em Mateus 26, 31, nós temos assim, dizendo, Jesus lhes disse, esta noite, todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. E no texto também do versículo 56, tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos deixando fugiram. Todos traíram o Senhor. E assim como Pedro havia falado, eu nunca o abandonarei, Senhor. Todos disseram o mesmo. Todos eles. A gente coloca só Pedro na fogueira, né? A gente gosta de julgar o nosso irmão, como foi falado domingo passado, né? É bom pra gente falar, tá vendo, Pedro? Você falou que não ia e você fez. Mas o versículo 35, né? Pedro disse, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhuma forma o negarei. Todos os discípulos disseram o mesmo. E vamos ver um pouco sobre a traição de Judas, né? Judas é o diabo em pessoa aqui, né? Nós olhamos para ele e julgamos. Esse aqui sim, esse aqui a gente pode crucificar de cabeça para baixo, porque afinal de contas, né? O diabo ele tomou conta de Judas e fez ele fazer o que fez. Mas qual foi a motivação da traição de Judas? É interessante nós analisarmos o capítulo 26 e vermos o que aconteceu antes, para nós entendermos bem qual foi a área específica que levou Judas a trair Jesus. Havia sim um propósito, algo que foi profetizado que aconteceria. O Senhor já tinha toda a ciência dos fatos, até quando Judas foi escolhido. Mas temos uma clareza, irmãos, podemos ler à luz da palavra, onde foi o ponto-chave da traição de Judas. O que de fato aconteceu com ele. E isso pode nos ajudar, sabia? Isso pode nos ajudar, inclusive, a compreender como nós hoje podemos evitar que isso aconteça nas nossas vidas. Ou pelo menos, caso aconteça, sabemos a atitude correta a se tomar. Não fazer o que Judas fez. Então vamos analisar aqui a Mateus 26, do 14 ao 16. Olha o que diz. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, né? Indo ter com os principais sacerdotes, propôs, que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar.
Então aqui nós já vemos uma coisa: a traição de Jesus estava associado a dinheiro. Dinheiro está evidente como algo que motivou. Foi a brecha que Judas deu para isso acontecer. Mas foi apenas nesse momento onde Judas decidiu procurar os sacerdotes e falar que ele poderia mostrar o lugar onde Jesus se encontrava, para que então eles assim o prendessem? Tem um outro texto interessante em João, capítulo 12. Se quiser deixar aberto aqui em Mateus. Mas João, capítulo 12, também fala sobre o momento anterior ao que Judas procura os sacerdotes. Qual é o momento anterior? O momento da unção de Jesus por Maria, lá em Betânia. E olha o que diz aqui do versículo 4 ao 6 de João 12. Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume de 300 denários e não se deu aos pobres? Isso, disse ele, não porque tinha cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tentado a bolsa, tirava o que nela se lançava. Judas servia a um senhor que não era Jesus. Ele servia a Mamon. Ele servia a esse principado, a essa potestade, que atua inclusive nos dias de hoje. Foi essa a motivação que levou Judas a fazer o que fez. Eu creio que ele não tinha a intenção de que Jesus morresse. Ele não tinha a intenção, de acabar com aquilo que provavelmente era inclusive fonte de lucro para ele, não é? Quanto dinheiro entrava naquela bolsa, irmãos? Tenho certeza que era muita coisa. E com um pretexto de ajudar os pobres, Judas aproveitava para usar ilicitamente, corruptamente, aqueles valores. Mas o fato é, a traição dele foi ruim, sim. Mas e quantas vezes nós também fazemos isso? Malaquias diz: roubará o homem a Deus? Todas as vezes que nós achamos que o recurso que temos em nossas mãos é propriedade nossa, é posse nossa, e usamos ele sem termos orientação do Senhor, sem seguirmos a sabedoria, o conselho dele, a vontade dele, nós muitas vezes podemos estar desviando o dinheiro da bolsa. Pense você como um mordomo que administra uma bolsa e o Senhor enche essa bolsa constantemente. E você decide, às vezes por própria vontade, fazer algo que o Senhor não pediu para fazer. Você pode estar roubando, estar se corrompendo. Não são apenas os políticos que fazem isso, nós também. E mesmo assim, irmãos, não é por essa causa que você é rejeitado da mesa do Senhor. Judas estava lá. O amor do Senhor estava sobre ele. E temos um detalhe interessante sobre Judas. Ele faz o que faz, mas ele sente um arrependimento, um remorso a respeito do que fez. Sabia disso? Mateus 27, nós não lemos esse texto, do versículo 3 ao 5, olha o que diz. Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, ele não pensava talvez que isso aconteceria. Tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam:
que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as 30 moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Irmãos, esse texto mexeu comigo. Porque talvez eu e você não nos enforcaríamos literalmente quando falhamos e quando traímos o Senhor. Mas quantas vezes, ao falharmos, ao pecarmos, nos afastamos de Jesus, ao invés de irmos a Ele, reconhecer o nosso pecado, o nosso erro, nós nos afastamos dele e vamos nos afundar ainda mais no pecado. Vamos nos distanciar e deixar que o inimigo continue a nos destruir. E muitos chegam à morte, literalmente. Quantas pessoas você conhece que estão nesse caso? Estão se enforcando. Não se suicidaram ainda fisicamente, mas estão se suicidando em outras áreas da sua vida. Familiarmente, profissionalmente, espiritualmente, ministerialmente. Quantos suicidas existem, irmãos? Porque eles até sentem arrependimento do seu pecado, necessidade de mudança, reconhecem que falharam, que traíram o Senhor, mas vão procurar outras pessoas que não o próprio Deus. Imagina se Judas tivesse ido a Jesus naquele momento, confessar a ele o seu pecado. Você acha que ele seria salvo? Eu tenho certeza que seria. O Senhor não o rejeitaria por isso. O Senhor mostraria que o lugar dele estava ali, mantido. Foi ele quem decidiu não fazer isso e se enforcar. Não cabe dizer a nós se ele foi ou não salvo, né? O suicida é salvo ou não, isso é polêmico demais, não cabe a nós julgarmos essas coisas, irmãos. Mas a verdade é, se nós nos vermos em uma condição semelhante, talvez não na área financeira, mas na área sexual, com relação à nossa fidelidade no casamento, com relação a outras questões da nossa vida, a própria mentira, enfim, nós podemos nos arrepender, chegar diante dele, pedir o seu perdão e continuar mantendo a nossa vida diante do Senhor, na presença dele, recebendo o amor e a graça dele. Isso é precioso nós citarmos. E um outro personagem que também traiu o Senhor, negando a ele, Pedro. Qual foi a traição dele? No verso 75, no último versículo que nós lemos, de Mateus 26, diz: Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E porque ele tinha feito isso, saiu dali e chorou amargamente. Pedro, irmãos, ele não se suicidou como Judas. Mas eu acredito que ele possa ter chegado bem perto disso. Ele possa ter pensado muitas vezes em fazer isso. Tanto que, no momento em que os discípulos, aquelas mulheres, vão até o túmulo ver a profecia se cumprir, a ressurreição de Cristo, que ele anunciou tantas vezes, Pedro não estava lá. E Pedro, ao entender da palavra de Deus, não estava nem mesmo com os outros discípulos. Como nós podemos provar isso? No livro de Marcos, capítulo 16, não precisa abrir se não quiser, vou só ler aqui rapidamente, Marcos 16, versículo 7. Quando os anjos que estavam ali no túmulo, dizendo àquelas mulheres que Jesus havia ressuscitado,
dão a ordem para aquelas mulheres irem contar a novidade. Ele diz assim: ide, dizei a seus discípulos, os discípulos de Jesus, e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. Dá a entender que a traição bateu tão forte no coração de Pedro pelo que ele fez, que ele já talvez nem se considerava mais um discípulo de Jesus. Não se considerava digno de estar ali. Mas o Senhor faz questão de destacar aqui o nome dele. Fale aos demais discípulos. E fale também a Pedro. Diga: Pedro, você continua tendo um lugar na minha mesa, Pedro. Eu estou indo à sua frente a Galileia preparar para me encontrar com vocês. Vou lá preparar a mesa para nos reunirmos. Eu quero que você esteja lá, Pedro. Você é importante para mim. Eu tenho planos para você. Eu tenho um propósito para você. Sabe, irmãos, e infelizmente temos tantas pessoas que servem ao Senhor, fazem a obra do Senhor, mas diante de uma falha, de um pecado, se acham agora incapacitados de servir, ou não merecedores de estar desfrutando da realidade, da vida abundante do Senhor. Talvez pense: tudo bem, Deus vai me salvar, eu acho que o que eu fiz não foi tão ruim assim para merecer ir para o inferno, mas eu não posso mais fazer o que eu fazia antes, não posso mais evangelizar, não posso mais tocar no louvor, ou fazer isso, ou fazer aquilo. Estou sem condições para isso. Irmãos, mais uma vez, toda vez que essa mentira encontra lugar em nossos corações, ela afeta a nossa identidade, nos faz ver uma falsa imagem sobre quem nós somos em Deus, e o propósito de Deus começa a deixar de se cumprir em nossas vidas. Isso é ruim, isso é muito ruim. Aqui nessa igreja eu tenho convicção absoluta que muitos irmãos são capacitados pelo Senhor para que coisas maravilhosas aconteçam. Mas essa mentira talvez ainda ache espaço em nossas vidas. E por isso nós não fazemos o que sabemos que Deus quer que a gente faça. Eu estou aqui hoje para dizer a você: deixa essa mentira de lado e creia no poder de Deus, creia no amor de Deus, creia no propósito de Deus para a sua vida. Busque isso. Deixe Deus mostrar a você todo o potencial que Ele te deu. Que isso se manifeste na sua vida, em nome de Jesus. Amém, Annalise? Irmãos, Pedro, na minha opinião, ele foi aqui um dos mais verdadeiros, apesar do seu erro e da sua falha, apesar da mentira. Pode ser que naquele momento em que ele foi questionado, o medo tomou conta do coração dele, por isso ele mentiu. Mas até aquele momento, ele estava fazendo exatamente o que ele disse que faria. Ele disse: Senhor, eu vou com você. E naquela hora que os discípulos, que os guardas vieram para prender Jesus, ele não perdeu tempo, irmãos. Ele puxou a espada e mandou ver. Eu acho que ele já estava mirando no próximo já. Quando Jesus: opa, peraí. Não é assim, Pedro. Não é assim. Tem coisas que precisam se cumprir. Não ache que é por falta de poder que essas coisas estão acontecendo. Eu poderia agora pedir ao Pai que mandasse 12 legiões. Irmãos, não foi uma, não foi duas, não foi três. Jesus fez questão de dizer que era muito anjo que viria ali, né? Dava suficiente para acabar com aqueles homens e fazer um estrago. Não foi por falta de poder, não foi por falta de coragem. Havia necessidade de que o Cordeiro de Deus fosse morto para que eu e você pudéssemos ser salvos. Pedro não entendeu isso. Ele tentou agir na sua própria carne, na sua própria força. E o Senhor quis dizer: não é assim. Nós, muitas vezes, irmãos, queremos fazer a vontade de Deus, queremos agradar a Deus, queremos, sim,
mas agindo na nossa força, não conseguiremos. Mais uma vez, agindo independentes do Senhor, sem a direção dele. Talvez ele poderia perguntar: Jesus, é agora? Posso fazer? Posso fazer isso, né? Tivesse perguntado antes, Jesus falar: sim, Pedro, né? Faz aí o estrago, faz igual aqueles valentes de Davi, arrebenta com essa multidão aqui, ó. Faz igual Sansão, pega o queixo da jumenta agora e mata 1000. Irmãos, tudo seria possível naquele momento. Mas Pedro não pergunta para Deus como fazer, tenta agir sozinho e dá nisso. Mas ainda assim ele não desiste. Pense o motivo, o que Pedro queria ver quando ele continuou seguindo Jesus. Por que ele não foi com os outros, correndo para salvar a sua própria vida? Vou dizer a minha ideia, tá? Porque a Bíblia não esclarece sobre isso. Ela fala que Pedro estava ali aguardando o que daria daquelas coisas. Ele queria ver como aquilo terminaria, né? Mas ao meu ver, ele pensava assim: eu vou aguardar na hora que Jesus der o sinal, eu corro lá, desamarro ele, fujo com ele daqui, a gente consegue um jeito, ora, pede para Deus, Deus cura ele dessas feridas que ele teve, né? De alguma coisa assim, talvez grave, algum murro muito forte, né? Enfim, sabe, talvez no coração de Pedro ele queria salvar o Senhor, mas ele não entendia que aquilo que estava acontecendo era a salvação de Pedro que estava em jogo. E o Senhor estava ali se entregando. Então, eu concordo que Pedro falhou. Mas ele falhou mais ainda, aceitando a mentira no seu coração. Aquele choro amargo de Pedro não deveria ter sido daquela forma. Sabe por quê? Porque Jesus já tinha advertido ele que aquilo aconteceria. Jesus já havia preparado o coração de Pedro. Pedro, olha, você vai me negar, Pedro. Irmãos, nós talvez no lugar de Jesus, sabendo quem ia trair, sabendo quem ia negar, não teríamos mandado convite para eles, para aquela mesa. Teria falado: esse não vai entrar aqui não. Ele quer acabar comigo, né? Não. A prova de que Pedro deveria ter compreendido o amor de Jesus e que aquilo tudo que estava acontecendo não era motivo dele se desesperar, é que o Senhor manteve o lugar dele naquela mesa. E mesmo assim depois, como eu disse, fez questão de chamá-lo. Graças a Deus, porque Pedro não teve a mesma atitude de Judas. Louvado seja o Senhor, porque esse homem foi mantido e se tornou um grande homem de Deus, que fez coisas maravilhosas, edificando a igreja e dando continuidade ao seu propósito. E é assim, irmãos, que o Senhor olha para mim e para você nesse dia. Ele olha as nossas falhas e imperfeições. Pense comigo, um Deus que é perfeito não considera as nossas falhas e imperfeições para estarmos diante dele. Ele sabe muito bem. Não é porque você não chega aqui e fala publicamente à igreja o que está acontecendo na sua vida, que Deus não saiba o que acontece na sua vida. Ele sabe muito bem. E às vezes o seu pensamento é: se alguém aqui souber o que está acontecendo comigo, se alguém aqui souber o que eu fiz essa semana, talvez não me deixasse nem entrar por aquela porta. Mais uma vez eu digo, isso não é verdade, porque quem prepara essa mesa aqui hoje não sou eu, não é os irmãos, anfitriões, não é ninguém, é o próprio Jesus, e Ele não deixa você de fora. Ele sabe muito bem da sua realidade, da sua condição, da sua capacidade. E quando Paulo fala: olha, examine-se cada um a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Talvez ele esteja dizendo: olha, se você encontrar a você algo indigno, não tome a ceia. É isso que nós lemos naquela passagem de 1 Coríntios 11, no versículo 28. Mas não é o que está escrito lá.
Ele não fala: se achar algo indigno, deixe de tomar a ceia. Se achar falha em você, se achar pecado em você, então seu lugar aqui não é aceito. Você não é bem-vindo à mesa do Senhor. Isso é mentira. Você é bem-vindo sim. O Senhor sabe muito bem a sua falha, o seu pecado. E mesmo assim Ele mantém o seu lugar aqui. Ele quer você com Ele. Ele quer mais uma vez ministrar o seu coração, o quanto Ele te ama e o que Ele fez pela sua vida, para que você consiga cumprir todo o propósito que Ele preparou para a sua vida. Por que Paulo faz essa recomendação? É para que você não desvalorize esse momento. Não trate de qualquer forma. Não seja leviano. Avalie-se. Reconheça que você é necessitado. Olha o que Mateus nos diz. Que os discípulos, ao ouvirem Jesus dizer: existe um traidor entre vocês, eles foram um a um até Jesus dizer: sou eu, sou eu, sou eu. Um a um, irmãos. Pensa uma fila lá, os 12, né? Agora vai lá o Simão, agora vai lá o João, agora vai lá o outro. Um a um foram ao Senhor perguntar. Jesus poderia ter dito: sim, todos vocês aqui. De fato, Ele disse que todos se escandalizariam ou abandonariam. Mas olha a atitude deles. Eles foram até o Senhor perguntar. Eles reconheciam: Senhor, eu estou então em falha, eu estou nessa condição. Eles se avaliaram. E depois viram que realmente Jesus estava, irmãos, propondo uma aliança. Jesus estava propondo a eles uma revelação que eles obteriam, extremamente vital e importante para a igreja, para a nossa vida hoje. Era o ápice dos seus ensinamentos que foram transmitidos àqueles 12. E Jesus estava propondo uma aliança numa mesa de traidores, uma mesa de homens que não manteriam a sua palavra. E isso nos mostra o quanto o Senhor nos ama. E que esta aliança não depende de nós, não depende da nossa capacidade de mantê-la. É o Senhor quem cumpriu, é o Senhor quem a fez e é Ele quem a mantém. Nós cantamos aqui: seu amor não falha. Nós falhamos. E nós falhamos e Ele nos perdoa, porque o amor dEle não falha. O amor dEle não é condicional. Sua aliança não depende das nossas obras. E a prova disso é essa pintura que nós desenhamos aqui hoje, desse momento tão especial que foi a ceia do Senhor, que Ele realizou naquele dia e que determinou que deveria ser realizada constantemente em memória dEle, até que Ele viesse. Nós deveríamos fazer memória, anunciar a sua morte, a sua ressurreição e a sua vinda. É isso que nós estamos aqui para fazer hoje. E a única coisa que eu queria dizer a vocês é que na nossa realidade secular, nós não estamos acostumados a aceitar falhas. Se na empresa você falha, você é punido por isso, você é mandado embora. Se na família você falha, muitas vezes você é julgado, condenado. Assim como às vezes até entre os irmãos isso acontece. Mas o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é fiel, o seu amor não falha, é perfeito, a sua aliança é eterna, é sincera e verdadeira e é com cada um de nós. Eu creio que nós podemos hoje colocar nossas vidas diante do Senhor, avaliarmos. Não estou dizendo para você se conformar com seus pecados, falhas e erros, não. Não faça desse momento um momento qualquer, sem valor. Avalie-se.
reflita, analise a sua vida diante do Senhor, reconheça os seus pecados, se arrependa deles, receba o perdão do Senhor no seu coração, na sua vida, receba o seu amor e mantenha essa verdade no seu coração, de que Ele te ama e Ele quer cumprir o propósito dele na sua vida. Amém?